Hum. E aí, como é que tem sido? Como eu comentei hoje com vocês, hoje o nosso encontro vai ser um pouquinho diferente, né? Hoje a intenção é que o nosso encontro ele seja também um bate-papo, não só eu falando, mas que vocês também falem, certo? Então, mais tarde eu vou precisar que vocês abram o microfone, falem um pouquinho para que a gente possa também conversar e que a gente possa ir trocando ideias, né? Eu quero saber como é que está sendo aí do outro lado, como é que está sendo essa segunda etapa do desafio, né? Nós estamos no nosso quarto encontro, então já passamos da metade, né? Já estamos aí nos encaminhando para o final. E é agora onde as coisas começam a apertar, né? É agora onde as coisas começam realmente a ficarem mais intensas. E aí eu quero também, né, ouvir de vocês como é que está sendo essa segunda etapa do projeto, tá? E aí a gente vai aguardando as pessoas irem entrando, né? Não vou iniciar agora, não vou dar aí uns 5, 10 minutinhos para que as pessoas cheguem mais, mas eu queria saber de vocês que já estão aqui. Se querem já começar a partilhar alguma coisa de como é que está sendo essas semanas? Podem abrir o microfone, podem falar, certo? Para que a gente possa trocar ideia. Eu queria dar um jeito nessa apresentação para que eu não precisasse ficar aceitando todo mundo que entre. Queria colocar de um jeito que a pessoa já começasse a desse para entrar sem ficar aceitando. Porque quando eu vou lá para o slide, eu estou caindo e voltando. Gente, hoje o nosso tema ele é muito importante, certo? Porque a gente vai falar sobre desorganização, né? E a organização. Quem aqui estava nos nossos encontros passados vai lembrar, né, que nós estamos seguindo um passo a passo, né? A gente falou lá no nosso primeiro encontro, a gente falou sobre como não desistir no meio do caminho, a gente falou sobre autoconhecimento, a gente já falou que mais que nós falamos? Quem é que me ajuda aqui? Quero ouvir de vocês. Abram aí o microfone. Hein? O que a gente já falou aqui nos nossos encontros? Podem mandar no chat também. Teve uma menina até que me mandou um resumo no WhatsApp. E eu achei muito legal o resuminho que ela fez. Eu não compartilhei com vocês porque ela mandou só para mim. Mas eu achei bem legal. Ela está anotando, né? Conforme a gente vai fazendo os encontros, ela vai anotando. Isso é muito bom porque aí já fica para depois, né? Ter um materialzinho aí para conduzir a alimentação. A gente falou sobre, no último encontro, né? A gente falou sobre aquele quadro do. Eu mostrei até um videozinho, né? Vocês estão lembrando, não? Vocês estão tão caladas. Hoje vocês estão tímidas. Cadê a senhora que fica na rede? Não está aqui hoje, não? Tem uma senhora que ela fica deitada na rede escutando, é uma graça. Deixa eu botar aqui. Hoje, gente, o nosso tema é organização e planejamento, certo? E aí, eu queria saber como foi a semana, né? Mas como vocês estão mais caladinhas, eu já vou partir de fato para as perguntas, certo? E aí, assim, se vocês também não perguntaram, não tiverem respostas para as perguntas, o encontro ele acaba não rendendo tanto, certo? Porque a intenção, na verdade, era trazer algo mais intimista para entender também esse lado de vocês, tá? Então, era para saber quais têm sido as principais dificuldades agora desse segundo período aí do nosso desafio. Se vocês já começaram a ver resultado, o que vocês estão fazendo hoje
que não faziam há 25 dias atrás? E o que vocês acham que precisa ser melhorado? Alguém quer falar? Ninguém se acusa? Gil, Vaneide. Fale, Dalila. Pode abrir o microfone. Pode abrir o microfone, Dalila. Pronto. Eu nunca tinha feito funcional e comecei a fazer funcional e estou adorando. Era uma coisa que eu nunca tinha feito, só fazia zumba, dançar e Uhum. caminhar. Mas agora a funcional está dando um resultado também muito bom. Ai, que legal. Isso é muito bom, né? Porque nesse desafio a gente teve a oportunidade também de conhecer novas atividades físicas, né? Isso, Você fazia a isso, zumba já do projeto, né? Das meninas. isso. E domingo teve uma pedalada do Sesc, né? E eu participei também, nem fiquei muito cansada, foi muito bom também. Ai, que coisa boa. Tem alguém tentando participar da chamada, eu não consigo aceitar. Pois é uma coisa muito boa. E, Dalila, me conta, e quais têm sido as principais dificuldades que você sentiu em relação à alimentação? A dificuldade é mudar todo, né? Todo o cardápio. Antigamente eu comia muita besteira, pizza, muita sorvete, essas coisas bobas, né? E hoje em dia não, eu estou sendo mais regular, regulando mais a alimentação, ovos, fruta, verdura, tudo que o nutricionista passou, eu estou tentando acompanhar o cardápio que ele passou para mim. Muito bem. E você sente muita falta do que você comia antes? Você está conseguindo incluir na sua rotina de vez em quando? Está deixando totalmente de lado? Como é que você tem feito aí esse manejo? Eu mudei tudo. Nas compras já do mês já foi totalmente diferente. Arroz integral, essas coisas que eu não comia. Já foi mudando tudo. Pão integral, tudo. Sim, Muita coisa diferente, muitas frutas, muitas verduras. Tudo que ele passou, eu tô tentando seguir a risca e está bem melhor a minha vida. Não estou sentindo muitas dores mais. A muito bom. diabetes está baixando, a pressão também está baixando. Tá tudo correndo bem. Ah, isso é maravilhoso. Se quando a gente consegue ver as mudanças nos nossos exames de sangue, né? A gente vê que as nossas pequenas ações, aquilo que a gente faz pequeno, tem realmente resultado, né? E que às vezes a gente fica adiando fazer e são coisas simples, né? Você vê que não são coisas tão difíceis de aplicar, é porque a gente realmente não faz, não é E verdade? isso, verdade. E tendo o estímulo, né, de vocês ajudando a gente o tempo todo, fica um pouco mais fácil a gente Sim. manter a rotina. É verdade. Inclusive, gente, quando acabar os encontros, é importante que vocês deem continuidade a isso. E aí, uma coisa que a Dalila falou é assim, a questão do estímulo, né? Não vai ter mais os nossos encontros semanais, só que vocês precisam continuar. E aí, como é que nós iremos fazer? Aí você vai contar com a ajuda de uma amiga para ir com você na academia. Aí você vai achar outras formas de se manter motivada, certo? Mas não pode desistir, porque se deixar desanimar, aí vai esperar o próximo ano para entrar no desafio de novo? Não sei, meu amor. Estou trabalhando. Tinha outra pessoa que tinha levantado a mão, a Ivaneide. Quer falar, Ivaneide? Pode falar. Você acabou de entrar. Obrigado pelo pagamento. Eu queria saber qual a alimentação para melhorar o intestino, que tem muito gases. Tá com muitos gases.
Mas Isso. todos os dias você fica com muitos gases. É. E como é que você tem feito a sua alimentação? Me conta um pouquinho. Estou comendo bastante verdura, cenoura, beterraba, couve, e junto à maçã na salada, um pouquinho de feijão. Tinha tirado uma semana, mas depois coloquei o arroz. Estava botando só feijão, a salada e peixe. Aí depois eu botei um pouquinho de arroz. Você já comeu feijão antes todos os dias ou começou a comer agora? Todos os dias, eu já sentia. Já sentia. Você coloca o Já. feijão de molho de um dia para o outro. Não, Colocar o mas feijão de molho eu de um dia, cozinho todo dia. cozinha todo dia, né? Isso. Porque assim, o feijão, ele tem uns nutrientes que a gente chama de fitatos, certo? Esses fitatos, eles dão gases na gente. O molho que a gente faz no feijão, que sai aquela espuminha, eles ajudam a diminuir esses gases. Se ainda assim se você continua sentindo, aí a gente precisa avaliar, certo? Porque pode ser simplesmente uma coisa na sua alimentação, um ajuste que a gente faça que pode melhorar, mas pode ser também uma doença que a gente precisa realmente investigar direitinho. Pode ser que você tenha um intestino mais irritado, pode ser que as células do seu organismo, né, que as bactérias do seu organismo estejam precisando de uma atenção maior. Então, assim, nesse caso específico, eu ia ter que ver como é que estão os seus exames, ver como é que foi a sua alimentação nos últimos 3 meses, ver o que foi que você fez. Eu sugiro que você converse com o nutricionista que te atendeu no posto, que leve essa demanda e vai investir aos poucos, certo? Porque Ela sugeriu que eu tirasse só o leite. não pode ser outra coisa. Hum. Pois é. Era isso que eu queria que melhorasse. Mas de imediato, vá colocando feijão de molho, vá reduzindo os alimentos que causam mais gases, né? Repolho. Gente, como é que abre o chat aqui? É aqui. Alguém mandou mensagem no chat também. Oi, boa noite. Estou com muito sono, pois tomei antialérgico, porque estou em crise de alergia. Se eu pegar no sono, me desculpe. Sem problema, meu amor. O encontro ele vai ficar gravado, certo? Ele já está sendo gravado, então se você não conseguir assistir todo hoje, você pode assistir depois, quando você estiver disponível, não tem problema, tá certo? Então, gente, nesse momento, eu vou também conversar com vocês a parte da organização, certo? Por que eu trouxe essas perguntinhas aqui para iniciar o nosso encontro? Porque a gente precisa ter mais organização na nossa rotina para a gente conseguir realmente seguir a nossa alimentação saudável. Só que primeiro eu queria identificar como é que tem sido esse momento com vocês, certo? Porque nós já passamos 25 dias dos nossos desafios de 45 dias e falta um pouquinho para acabar, né? Então a gente precisa ver como é que está até aqui. Quem já notou o resultado do que está fazendo? Quem está sentindo a roupa mais larga? Me conte aí. Eu sei que com 21 dias eu perdi 1,5 kg. Um Eu quilo e pesava meio? 70, eu pesava 65 e agora estou pesando 63,5. Então, perdeu 5,5 kg, não é isso? Estava pesando 65,5 Não, kg. 65, 60. Aí, agora estou pesando 63,5. Perdi 1,5 kg. Vale, mulher. Tem que ver o que foi que deu. Já dava tempo a gente ter perdido um pouquinho mais, né? Mas cada pessoa é uma pessoa, né? Às vezes você tem uma limitação maior para atividade física, às vezes a alimentação precisa ser mais ajustada.
Não conheço o seu caso especificamente, mas 1,5 kg tá, né? Menos de um mês. Vou compartilhar aqui com vocês agora. Deixa eu ver. Peraí, eu já vou ajeitar aqui. Tinha uma pessoa para aceitar, não sei cadê a pessoa. Deixa eu só ocultar isso aqui. Onde era que estava a pessoa que eu tinha que aceitar, Jesus? Sei não. Se alguém queria entrar e não deu certo, foi por conta disso. Então, gente, agora a gente vai falar aqui sobre o planejamento, né? O que a gente precisa fazer para ter o nosso planejamento efetivo? Ter um planejamento de metas semanais é muito importante. Fazer lista de alimentos saudáveis e ir para o mercado, como a colega estava falando, né? Antigamente tinha muita bobagem na minha casa, era muita fritura. Agora eu já estou fazendo a minha listinha, já tenho alimentos que vão me ajudar no meu objetivo. Então, é o arroz integral, é a salada. Cozinhar as refeições da semana nos finais de semana pode ser uma excelente estratégia. Usar e abusar das técnicas de congelamento, né? Tem gente que não gosta de comer comida congelada, tem gente que gosta de comer a comida quentinha de todo dia. Ah, é uma maravilha. Se você tem esse tempo para cozinhar todos os dias, ótimo. Mas tem gente que não tem, né? E não é porque eu não tenho que eu não vou fazer o que eu tenho que fazer e o que eu posso fazer para o meu processo de emagrecimento funcionar. Levar marmitas. Gente, esse o tempo que levar marmita era uma coisa assim, né? Que as pessoas sentiam vergonha. Hoje em dia é muito natural levar marmita de lanche, de almoço. Então, assim, use e abuse disso. Ter horários fixos para o treino. Enquanto a gente está aqui no desafio, a gente está tendo uma educação muito forte nisso, porque tem os horários das aulas. Mas e depois do desafio? Eu quero que vocês comecem a enxergar para depois do desafio, certo? Sempre ter uma squeeze de água com vocês, squeeze a garrafa, tá? Reservar alguns minutos para praticar a meditação guiada e evitar situações de estresse. Então, tem muita gente que precisa realmente ter esses momentos de meditação, sabe? Colocar uma musiquinha mais calma, isso pode ajudar na ansiedade, né? E, sabe, experimente, se permita. Não vá se barrando naquilo que você pode fazer. Evitar de ter doces de fácil acesso. Então, se você era aquela pessoa que não podia sair de casa, que tinha um recheado na bolsa ou um recheado no carro, evite isso, né? Vá trocando, que isso é muito importante. E aí, basicamente o que eu disse, né? Mas, primeiro item, manter o planejamento em dia, para a gente organizar as nossas refeições, montar um menu semanal. E aí, esse menu semanal, como é que a gente pode fazer? Às vezes a gente tem muita coisa na nossa casa para fazer e a gente vai esquecendo daquilo que também é importante para a gente, certo? Às vezes a gente cuida muito dos outros e esquece de cuidar da gente. Então, assim, você pega uma folhinha de papel, uma folhinha em branco, monta lá, vai vendo o que tem de carne da semana. Hoje, essa semana a gente vai comer frango, tem ovos também, a gente pode deixar um dia de fazer omelete, pode fazer um dia de carne moída. Vai montando esse cardápio para que você veja e comece a programar como é que vai ser a sua alimentação. E aí fazer a lista de mercado, só o que você vai precisar, em vez de não ter lista nenhuma.
às vezes, quando a gente vai no mercantil sem ter lista nenhuma, a gente acaba comprando coisas que não precisava comprar e esquecendo do que a gente precisava, certo? Então, isso é muito importante. Comece sempre as suas compras, sempre as suas refeições, aliás, com um lindo prato de salada. Isso é muito importante, porque a salada ela já vai ajudar também na saciedade, certo? Opte por restaurantes que sirvam buffet e faça boas escolhas. Então, quando você for comer fora, dê preferência a comer self-service. Às vezes você vai comer a quentinha, né? Se você for comprar uma quentinha já pronta. Às vezes tem uma quantidade de arroz muito grande. Então, se você puder ir para o local e ver que tem um self-service, dê preferência ao self-service, certo? Porque você consegue medir melhor essas quantidades. Deixar refeições prontas, sempre para evitar autossabotagem. Então, assim, se você já sabe que o horário da noite é um horário difícil para você, você já vai deixar as coisas o mais facilitadas possíveis. Então, por exemplo, você já deixa ali a refeição que você quer comer à noite já pré-pronta. Se for um cuscuz, já deixa a massa do cuscuz molhada, já deixa o recheio do cuscuz pronto. Ou então já deixar a marmitinha também aqui, como nosso 7º item, né? Facilitar os lanches, beber bastante água e trocar os alimentos refinados por alimentos integrais. É muito importante, tá certo? E aí, a nossa geladeira, né? Como é que anda a sua geladeira? Se a Nutri fosse abrir a geladeira de vocês hoje, será que tá legal? Ou será que está tudo bagunçado, misturado, cheio de coisa que não é interessante para a alimentação de vocês? E aqui eu trago algumas dicas, certo? Então, aqui, ó, na parte do congelador, a gente vai deixar os alimentos que têm que ser congelados, né? A gente pode deixar aqui algumas marmitas já prontas, né? De preferência em embalagens de vidro, mas pode ser também de plástico, dependendo se a sua embalagem aguenta aí, certo? Na parte aqui da geladeira, na parte das prateleiras de cima, é a parte que fica geralmente mais gelada do que a parte aqui de baixo da geladeira, né? Então, aqui a gente vai colocar os alimentos que a gente consegue deixar uma temperatura maior, né? Mais fria, no caso. Temperatura menor, mais fria. Então, aqui os sucos podem ser colocados aqui, certo? Os frios, os patês, sobremesa, manteiga, carne descongelando de um dia para o outro, a gente pode colocar aqui. Nas prateleiras do meio, a temperatura ela é mediana, certo? Então, aqui a gente pode deixar bolo, torta, algum alimento que a gente, por exemplo, sobrou alguma coisa do almoço, vou guardar, deixa aqui também. E na parte inferior, a gente vai deixar as verduras e as frutas, porque essa parte aqui já é um pouco mais quente comparado a essa daqui, né? Então, aqui não corre o risco, por exemplo, da gente queimar o nosso alface de frio, certo? A porta da geladeira, ela sofre muita variação de temperatura, porque toda vez que a gente abre a geladeira, esses alimentos eles ficam mais expostos. Então, os alimentos que vão ficar na porta da geladeira têm que ser os alimentos que vão aguentar melhor essa mudança de temperatura. Então, são geleias, ou molho, tempero, água, certo? E aí, queria conversar também com vocês em relação aos rótulos, certo? Para que vocês aprendam a fazer uma boa leitura de rótulo, é interessante que vocês saibam de algumas coisas. Primeira coisa, a lista de ingredientes do rótulo, o primeiro item que aparece sempre vai ser o item que está em maior quantidade e o último item, o item que tem menor quantidade. Hoje, nós temos uma nova legislação que tem nos ajudado bastante, porque ela está sinalizando quando os alimentos eles são ricos em gorduras, ricos em açúcar, ricos em sal. Então, tudo isso está lá descrito no rótulo de forma bem visível.
mas tem algumas informações que ainda nós precisamos ter cuidado, né? Nossa legislação está mudando, graças a Deus, tem melhorado bastante, para que fique bom para todos nós, né? Para que o consumidor ele consiga ver aquela informação de forma clara e fácil, mas ainda tem muitas coisas que nós precisamos entender. É por isso que é necessário esse momento de ensinar como ler rótulo, né? Se nossa legislação fosse ótima, maravilhosa, a gente não precisaria de um momento desse, porque a gente praticamente tem que ter uma aula de como ler rótulo. E aí, as informações nutricionais, elas vão aparecer aqui, certo? O que é mais importante? Né? Você olhar quantas calorias tem naquele alimento, ou você vê a lista de ingredientes. O mais interessante não é nenhum nem o outro. É claro que os dois são muito importantes. Mas é que você tenha noção qual é o alimento que você está comprando, certo? O motivo pelo qual você está comprando aquele alimento. Então, se, por exemplo, digamos que esse aqui seja um suco, certo? Eu estou comprando aqui um suco industrializado, eu quero que aqui nesse suco, pelo menos, tenha alguma porcentagem de suco de fruta, né? Então, olhar se a lista de ingredientes para saber quanto de fruta que vai ter dentro daquele suco, e aí depois eu me preocupo com as calorias. Então, eu indico sempre que olho primeiro a lista, depois as calorias, certo? E aí tem aqui medidas caseiras, né? Mas, assim, eu particularmente não decoro isso daqui, e acredito que ninguém deveria decorar, porque, assim, são muitos detalhes. E aí, vamos imaginar, você está chegando no mercantil e tem um rótulo de um pão de forma, e aí você se depara com esse rótulo aqui, ó. Informação nutricional, porção 50 gramas, igual a 2 fatias. Aí você sabe o quê? Que todas as informações que estão aqui embaixo são de 2 fatias, certo? Aí tem aqui 170 calorias, tem 34 gramas de carboidrato, tem 4,8 gramas de proteína e 1,5 de gorduras totais e 66 miligramas de sódio. Aí eu dou uma olhadinha aqui, tá ok, né? VD é valor diário. Quanto que eu deveria comer no dia de sódio? Esse pão já tem 3%, certo? Do que eu deveria comer no dia. É isso que quer dizer. Então, você dá uma olhadinha aqui no rótulo. Aí você chega para comprar outro alimento e o rótulo já está assim totalmente diferente, né? Quantidade, 20 gramas, uma colher de sopa, só tem um carboidrato e não tem o resto. Por quê? Porque esse alimento específico aqui, ele não tem quantidade significativa dos outros nutrientes. Então, para não ficar botando 0,000, a legislação permite que tenha esse rótulo mais simplificado, certo? Então, é importante a gente ter essa atenção para que a gente entenda também por que está diferente. Será que não está faltando informação? É só por isso, tá? E aí, a gente tem outras coisas, que é o que eu disse, né? Que esses aqui que são os complicados. A gente tem os aditivos alimentares, que são mais de 3.500, e eles podem ser tanto naturais como químicos, e eles são adicionados intencionalmente no produto, sem propósito nenhum de causar nutrição. Ele modifica as características naturais e aumenta o tempo de vida na prateleira, ou seja, aquele alimento demora mais para vencer quando eles têm esses aditivos. E a Anvisa possui leis para controlar o uso, certo? Então, é muito importante a gente ver se o alimento tem ou não aditivo. E se a gente quer realmente consumir esses alimentos que têm esses aditivos. Gente, eu vou só pegar um copinho de água para mim e já venho, certo?
Então, vocês aguardam só um minutinho, que eu vou lá pegar minha água e já volto. Pronto, voltei. Os acidulantes, eles são naturais, né? E eles têm vários também, certo? E aí, eles podem ser o tártarico, que é o da uva, o málico da maçã, e o cítrico, que é da laranja e do limão. Eles são usados para aprimorar o sabor dos produtos, né? Para que fique um ácidozinho. E eles também são usados em refrigerantes. Os antioxidantes são para tirar aquele ranço de alguns alimentos, como margarina, maionese, que são alimentos mais gordurosos, certo? Os esse não é difícil, viu? Anti-umectantes são alimentos que são para o produto ficar mais seco, né? Então, por exemplo, fermento químico tem esses alimentos, né? Que são produtos que eles têm que ficar mais sequinhos. Então, eles acabam adicionando isso daí, certo? Os aromatizantes, que é para ter aquele cheirinho que lembra ao produto, né? Então, vai ter aroma natural de, ou aroma artificial de. E tem os conservantes, né? E aí eu queria mostrar essa foto para vocês, porque olha que interessante. Esse foi um combo que foi comprado em 2009. E olha aqui como que tá. E ele foi guardado por um ano. Gente, um ano depois, olha aqui como é que estava. Praticamente idêntico, né? A gente tem o pão aqui, ó. Nenhum bicho quis. O hambúrguer aqui também deu só uma descoloração. As batatas deram uma murchada, mas assim, a diferença não é gritante, sabe? E aí, às vezes, vale a pergunta: por que que isso acontece, né? O que que tem tanto ali que esses alimentos realmente não, não assim se decompõem como outros. Eu não estou aqui falando que você nunca mais vai poder comer um sanduíche na sua vida. Até porque eu não defendo essa maneira. Eu defendo a maneira de que a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, onde a gente pode sim comer coisas naturais da vida, né, como todo mundo come, mas a gente tem que ter uma vida mais equilibrada. Então, a gente tem que comer fruta, a gente tem que comer salada, e de vez em quando a gente pode comer sim um sanduíche. Isso daqui só não pode ser a rotina. Como a colega estava falando, é porque eu comia muita pizza, eu comia muita fritura. Então, quando isso virar rotina, a gente começa a entrar num problema. A gente começa a ter problemas de saúde. Nossos exames começam a ficar bastante alterados. Então, é isso que a gente precisa prestar atenção, certo? Os corantes. Gente, o que eu acho de corante é assim. Por exemplo, você vai, chega, tem um sorvete, né? Como aqui tem o caso, um sorvete azul. O que é de comida que é azul, gente? Aí você acha natural ter um alimento assim, de uma cor muito diferente. É claro que aquilo não é natural. Então, começaram a ter esse pensamento mais crítico sobre aquilo que a gente está comendo. As crianças gostam muito do picolé, din-din, do tiririca, né? Porque tem essa corzinha mais azul. Mas, gente, pelo amor de Deus, é corante puro. Tem os corantes que eles são naturais e tem os corantes que são artificiais. Inclusive, tem um corante vermelho que ele é feito a partir de um inseto. E muita gente
tem nojo disso e nem sabe o que está comendo, né? Como é o nome do inseto? Mas é um nomezinho que tem até no Danoninho. O Danoninho, por exemplo, tem esse corante que é a base desse inseto. É um insetozinho bem pequenininho, assim, aí eles amassam, retiram a cor que fica, né, e adicionam no alimento, né? Assim, tem gente para tudo, né? E aí fica a informação. O que você vai fazer com ela? Aí já é da sua responsabilidade. É a conchonila. Isso, é cochonila mesmo, cochonila vermelha. Exatamente ela. Aí tem os edulcorantes, né? Já não bastava os corantes, temos os edulcorantes, que além de corante, eles adoçam o produto, né? Então, eles têm ali um adoçante, que pode ser a sacarina, o aspartame, o ciclamato, o oxifactame K e o esteviocídio. E aí eles deixam o sabor mais docinho. Eles podem ser adicionados, inclusive, nesses produtos que se dizem light, né? Então, às vezes vale a pena a gente ter um pensamentozinho mais crítico, ler o rótulo direitinho. Você está comprando aqui um bolinho de baunilha, sabor morango, light. Será que isso é natural? Será que isso é um produto de dieta? Ou será que vale mais a pena eu comer de lanchinho? Uma panquequinha de banana que eu faço em casa, que é com banana, ovo e aveia. Eu quero comer uma coisinha assim. Ou então fazer um bolinho em casa mesmo, né? Ou então comer uma fruta, ou fazer uma vitamina. Às vezes a gente tem que ter cuidado com esses produtos que dizem ser de dieta e, na verdade, não são. Nós temos os espessantes, que são para deixar os produtos mais grossinhos, né? Aí tem o amido de milho, goma xantana. Tem os estabilizantes, que é para evitar que os alimentos se separem, né? Porque eles fiquem mais homogêneos. E aí tem um que é muito usado, que é a lecitina de soja. E aí, para quem é alérgico à soja, é um ponto também de ficar bem atento aos rótulos. E aí fica o questionamento, né? É saudável? Será? E aí, como eu disse, precisamos ler a lista de ingredientes. Primeiro ingrediente, xarope de glicose. Gente, xarope de glicose é o puro açúcar. Aí a gente tem flocos, cereais, trigo, para açúcar, sal. Aqui, antiumectante, carbonato de cálcio, estabilizante, açúcar, gordura vegetal, emulsificante, lecitina de soja, açúcar invertido, corante caramelo, INS 150D e aromatizante. Gente, isso aqui é uma barrinha de cereal, tá? Isso é uma barrinha de cereal. Fibra alimentar da barrinha de cereal. Meia grama em 22 gramas. Meia grama. O que é meia grama, gente? Quanto de carboidrato que tem nessa barrinha? 17 gramas. Olha o sódio aqui, ó, 18 miligramas. Então, assim, não vale a pena comprar, por exemplo, uma barrinha de cereal, certo? Então, a gente precisa ter esse olhar mais crítico em relação à alimentação, em relação ao rótulo dos alimentos, para que a gente consiga realmente fazer essa compra de forma mais assertiva, né? Outra barrinha de cereal aqui, olha como a embalagem ela pode te levar ao erro, né? Porque você vê essa barrinha aqui, você acha que essa é uma barrinha saudável. Olha só, tem o selo aqui de orgânica, né? E às vezes a gente acha que é orgânico, é natural, eu posso comer. Olha aqui, barra de cereais orgânica, adoçada com mel, 0% xarope de glicose. Vocês viram que essa barrinha aqui era uma barrinha normal. Eu acho que essa daqui era daquela Trio, que era bem famosa antigamente, agora já está menos.
Aí ele já fez a propaganda dizendo que a minha barrinha de cereal não tem xarope de glicose. Então, coma que é saudável. Aí você vai olhar, o primeiro ingrediente dela é mel, né? Que não deixa de ser uma coisa que é para adoçar, certo? Então, assim, essa seria uma opção também doce, mas se a gente olhar o conjunto aqui dos ingredientes, é uma lista de ingredientes bem mais interessante do que a outra lá que tinha um monte de fermento, de fermento não, de conservante, de acidulante, certo? Mas mesmo assim, eu não indico barrinha de cereal, tá? Eu acredito assim, que tem tanta coisa pra gente comer, que a barrinha de cereal é assim, realmente o último caso. Mas olhando o contexto geral dessa barrinha de cereal, o primeiro ingrediente é mel. Eu já descartaria daí, mas continuando. Flocos de arroz, açaí, banana, flocos de milho, goma acácia, castanhas de caju, castanha do Brasil, óleo de palma e guaraná. Comparando com esse rótulo aqui, esse rótulo daqui é bem melhor. A gente vai ver que tem bem mais fibra, tem 3 gramas de fibra. São 3 gramas de fibra em 25 gramas de barrinha de proteína. É pouco, mas é mais do que meia grama que dá concorrente, né? E tem meia grama de gordura saturada, certo? Aqui, se a gente olhar a gordura saturada, está em 1,4. Então, assim, ter esse olhar crítico, né? Se você for comprar uma barrinha de cereal, se você gosta de comer barrinha de cereal, você iria comprar essa daqui, por exemplo, que é mais interessante do que essa daqui. Mas acredita, tem outras coisas melhores, né? E aí vale o mesmo aqui para o suco de caixinha, né? Que a gente vê ingredientes: água, açúcar como segundo ingrediente. Então, assim, se o segundo ingrediente é açúcar, a gente já sabe que não é um alimento muito natural, né? Porque como é que eu estou comprando um suco de laranja que o segundo ingrediente é açúcar? Era para ter logo aqui o suco concentrado de laranja como primeiro ou como segundo ingrediente, né? Suco em pó, então nem se fala, porque olha aqui os ingredientes do suco em pó: açúcar, maltodextrina, que é outro tipo de açúcar, aí polpa de laranja desidratada, fibra alimentar, vitamina C, vitamina A, ele bota aqui umas vitaminas que é para, né, ele fazer a propaganda dele lá dizendo que é rico em tantas vitaminas. Aí acidulante, antiumectante, regulador de acidez, aroma, espessantes, edulcorantes, nossa, aspartame, cicloclamato de sódio. Não, né? É uma lista gigantesca, você repara por aí mesmo. Contém 1% de polpa desidratada. Gente, misericórdia. Uma fruta. Aí tem outros alimentos aqui que se dizem também saudáveis, né? Por exemplo, peito de peru, que a gente sabe que esse é um alimento considerado embutido. Ai, mas eu estou comendo peito de peru que é para ser mais saudável. Assim, se você está trocando a salsicha pelo peito de peru, é uma pequena evolução. Mas o ideal mesmo seria você tirar esses embutidos e colocar alimentos mais naturais, tipo ovo mexido, um queijo, ou mesmo a carne desfiada também dá certo. Os refrigerantes zero, gente, a gente tem que ter cuidado, porque assim, eles continuam fazendo mal para o nosso corpo, porque eles continuam, né, tendo muitos conservantes e podendo gerar câncer, certo? Agora sim, eles não têm caloria mesmo, né? Se você está passando por um processo de sou viciado em refrigerante, como a gente falou em um dos nossos encontros, sobre vício por comida. Sou viciada por refrigerante,
preciso diminuir o meu consumo de refrigerante, estou substituindo nesse processo de transição pelo refrigerante zero, eu acho interessante. Eu acho que é um começo. Agora, você fazer essa troca para todo sempre, achando que não tem problema, não é por aí. Agora, você, por exemplo, não tomo refrigerante. Eventualmente, quando eu tomo, eu escolho zero. Se for eventualmente, não tem problema nenhum. Porque se for eventualmente, tanto faz. Tanto faz ser o zero como não ser o zero, porque é para ser uma coisa eventual, certo? Agora você decidiu, não quero beber mais refrigerante, sei que faz mal. Ótimo, pois não beba. Beba suco, como uma fruta, certo? Mas em relação a conservantes e outros itens, ó, a gente vê aqui na lista de ingredientes que ele continua tendo bastante. E por último, eu queria falar com vocês sobre o pão integral. Porque às vezes a gente compra pão integral e olha só, os dois aqui tem integral, aqui no rótulo, né? Mas quando a gente vai olhar de fato, esse aqui, por exemplo, o primeiro ingrediente dele é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Essa farinha de trigo que eles dizem ser enriquecida, nada mais é do que a farinha branca. O primeiro ingrediente que tem que constar no pão integral é a farinha de trigo integral, certo? Se o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral, esse pão é legal, né? Aqui essa marca optou por usar o açúcar mascavo no lugar do açúcar branco, então é melhor. E aqui ainda tem a gordura vegetal, então a gente precisa se atentar. Aí se a pessoa for só olhar para as calorias, ó, esse pãozinho aqui tem 68 calorias, enquanto esse daqui tem 106. Então, se você for escolher pela caloria, você provavelmente escolheria esse. Mas ele não tem uma qualidade nutricional muito boa. Então, é melhor que você escolha esse, certo? É por isso que a gente realmente precisa ter esse conhecimento da leitura de rótulos. Certo, gente? Para aqui a apresentação. E era isso que eu queria trazer hoje para vocês sobre leitura de rótulos. Queria saber o que vocês acharam, se ficaram com alguma dúvida em relação aos pães, em relação a outra coisa. Então, tá tudo certo? Maravilha. Pois, gente, estamos chegando na nossa reta final, certo? Nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre os desafios da TPM na alimentação. Vai ser um encontro bem legal, não percam, tá? E essa semana eu estou preparando um conteúdo muito legal para vocês também. A gente vai fazer a nossa oficina culinária presencial, porém houve uma mudança de planos. A nossa direção preferiu fazer essa mudança, mas vai vir uma coisa muito legal também, certo? Então aguardem aí as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Pois, gente, boa noite, beijo grande e até mais.